Seguinte, sobre o Danilo, galera, tá? Segundo aí a Monique Danello, né, da TNT Esporte, tá? A Monique Danello, que é bastante conhecida, tá? É uma baita jornalista, é uma referência, inclusive, aí no esporte, né? Ela trouxe a informação ontem à noite que houve um avanço, tá? Entre o Flamengo, a diretoria do Flamengo, logicamente, agora representada, né, pelo José Boto, né, pelo próprio BAP, pelo Felipe Luiz, nessa questão do futebol, e o zagueiro Danilo. E aí, zagueiro barra lateral, tá? Porque a gente vai tratar como zagueiro? Porque ele, se for contratado pelo Flamengo, ele não será contratado como lateral, mas sim, né, como zagueiro, tá? Então, toda vez que você me ouvir falar o Danilo zagueiro, não se assuste, tá? Muita gente fala, que zagueiro, Júnior, ele é lateral. Não, ele já foi lateral, mas já faz algum tempo que ele vem atuando como zagueiro, tá? Lá na Juventus. É porque você ficou com aquela imagem do Danilo atuando na seleção brasileira, na Copa América, como lateral e não como zagueiro, tá? Então, eu vou tratar ele como zagueiro porque o Flamengo tá buscando um zagueiro, tá? Então, segundo a Monique Danello, houve um avanço, né, entre o Flamengo e o próprio jogador e que as conversas estariam bem avançadas, tá? Então ela deixa bem claro que há uma conversa adiantada entre Flamengo e o jogador. E aí, galera, eu consegui descobrir, galera. Aí, na boa, eu consegui descobrir para vocês, né, o porquê o Flamengo está muito forte nesse páreo para conseguir essa contratação do Danilo. Só que não é só o Flamengo, tá? Antes de eu trazer para vocês o motivo, e é exclusivo, o Santos de São Paulo, né? O Santos que acabou de subir da Série B para a Série A e que venceu, inclusive, né, o jogo, né, agora no Campeonato Paulista, ele também está na disputa para tentar contratar o Danilo, tá? O Santos está interessado, fez contatos, inclusive com o jogador, tentando a contratação dele. Só que o que acontece? Eles estão esperando, logicamente, a decisão, tá, do Danilo, que pediu alguns dias para pensar sobre o seu futuro. Então, o Flamengo tem sim interesse no jogador, tá? A diretoria, ela nega, tá? Ela nega que tenha interesse, mas é verdade, tem. Você vê que o próprio GE, o Caio Mota, já tinha falado sobre o assunto, né? Apesar que o Caio Mota falou sobre o Jorginho, mas o GE já tinha também trazido informações sobre o Danilo, né? O Coluna do Flamengo, agora a Monique Danello. Ou seja, será que todo mundo tá errado? Todo mundo tá barrigando nessa história? É claro que não. As informações, sim, existem que o Flamengo tem interesse sim no Danilo, tá? Mas eles não estão, logicamente, ali colocando isso abertamente, talvez para não levantar alarde, talvez para não ser usada, né, o Flamengo ser usado, né, pelo empresário para que o jogador faça do Flamengo de trampolim. Eu não sei a estratégia, mas a situação é que os dirigentes do Flamengo negam o interesse no Danilo, mas que todos nós que cobrimos o Flamengo, ou boa parte, sabe que há sim interesse do clube nesse jogador para atuar na zaga, tá? O Santos, assim como o Flamengo, são os dois times daqui do Brasil que têm esse interesse direto e real no jogador e que já teriam, né, feito propostas por ele. Então, hoje, o Danilo tem 3 propostas na mesa. Flamengo, tá? Mesmo os dirigentes negando, Santos e também a Napoli da Itália, tá? Então a Napoli da Itália está muito interessada no Danilo, tá? Muito interessada, tá? No Danilo. Só que eu descobri uma situação conversando com uma pessoa, tá? Que é amigo do Danilo, meu amigo. Parceiro. Uma pessoa que é muito próxima ao Danilo. E a gente bateu um papo ontem, tá? E um papo aí bem longo. E ele me explicou algumas situações. Claro que ele não sabe também o futuro do jogador, qual é a decisão dele, né? O que ele vai fazer da carreira dele. Claro, isso aí ele deve ter falado só para pessoas dentro, né, da família. E talvez ele ainda nem tenha, né, de fato, tomado essa decisão. Mas ele me explicou a situação que se passa com o Danilo, porque eles são amigos, né? Eles trocam ideia. Né, lógico que não sei se agora, mas eles estão sempre juntos. O cara entende um pouco sobre o que se passa na carreira dele. E aí, galera,
a situação ela é bem convincente, tá? Porque o Danilo, ele quer voltar ao futebol brasileiro por conta de uma situação que é, ele tem propostas lá de fora, mas essa proposta é da Napoli. É da Napoli. E aí é o seguinte, por que ele estaria pensando, né, em voltar ao futebol brasileiro e não ficar lá na Itália, que tem valores até superiores ao que o Santos e o Flamengo estariam oferecendo a ele? Ou seja, Flamengo e Santos está oferecendo algo a ele que é inferior ao que ele receberá se ele aceitar a proposta da Napoli. Por quê? Porque lá na Napoli, se ele acerta a proposta lá, galera, tem a situação de rivalidade, tá? Que é a tal rivalidade italiana, que é a rivalidade do norte com a rivalidade do sul, né, da Itália. Ou seja, vou explicar para vocês. A Napoli enxerga na Juventus a sua principal rival, tá? O principal time rival da Napoli hoje é a Juventus. A Juventus não tem ali, né, como seu principal rival a Napoli, mas a Napoli tem como seu principal rival a Juventus. E a contratação do Danilo seria como uma espécie de troféu, né, para a Napoli contra a Juventus. Os caras iam falar, tá vendo? Tirei o seu principal jogador, tá aqui. Contratamos o Danilo e vamos enfrentar vocês como o principal jogador. Ou seja, seria algo ali para esfregar na cara, né, da Juventus. Então, a Nápoles estaria muito interessada no Danilo como uma espécie, né, de contratar um jogador importante, né, que foi ídolo por muito tempo lá na Juventus, trazer para cá, né, para o time rival. E, contrapartida, o Danilo, que ficou 6 anos, chegou em 2019 na Juventus e tá saindo agora em 2025, 6 anos, tá, completos lá na Juventus, ele também está numa situação delicada, porque é como se ele saísse do Flamengo e fosse jogar no Fluminense. Como se ele saísse do Flamengo e fosse jogar no Botafogo. O principal rival do Flamengo, para a grande maioria, não para todos, não vou generalizar, porque cada um entende ali que tem uma rivalidade ali aqui no Rio de Janeiro, mas o principal é o Vasco, tá? É como se fosse o Gabigol saindo do Flamengo e indo jogar no Botafogo. O Gabigol saindo do Flamengo e indo jogar no Fluminense. É basicamente isso, você sai, perder um cara que tá ali há tanto tempo no seu clube, né, um ídolo, e ir jogar no seu rival direto. E o Danilo sabe que existe essa rivalidade e que os torcedores da Napoli vão criar musiquinha, ofendendo, vão criar, né, situações que vai colocar ele numa posição delicada num clube ao qual ele ficou por 6 anos e saiu pela porta da frente. Imagina só como seria ruim para o Danilo encontrar o seu ex-clube já de cara, que é a Juventus. Porque o Danilo ficou 6 anos na Juventus, saiu pela porta da frente como ídolo do clube. E agora, já no mesmo ano de saída, você ir para Nápoles, iria pegar mal, poderia arranhar a história que ele construiu a duras penas nesse período todo por lá. Entenderam? Então, para ele aceitar a proposta da Napoli, se fosse financeiramente, seria excelente de cara. Mano, eu quero, vou ficar aqui, tá tudo certo. Depois eu volto pro Brasil. Mas o que tá pegando é justamente a proposta que chegou é de um rival direto da Juventus. Ele teve passagem no Real Madrid, depois não jogou em outro espanhol. Ele passou pelo Porto, também não voltou lá para jogar em outro time de Portugal. Foi pro Manchester City, não jogou nos outros da Inglaterra. E aí na Itália, ele jogar num outro rival, não cairia nada bem para a carreira dele. Ou seja, para a imagem que ele construiu na Juventus, que é o principal time hoje para mim italiano. Entenderam a situação dele? Então ele tá falando assim, mano, ferrou. Eu até quero ficar na Europa, eu até quero ficar na Itália, minha casa tá aqui, minha família já é daqui, mas como é que eu vou jogar aqui na Napoli? O principal rival da Juventus. Não a Juventus entende isso, mas a Napoli entende como o principal. Vai falar, como é que vai ser isso? Imagina na minha apresentação, no meu jogo contra a Juventus, como vai ser bem ruim. Logo de cara. Ele vai perder prestígio com o torcedor. O futebol lá é tão competitivo quanto aqui. Os torcedores são fanáticos, irmão. Na Itália, é amor, é camisa. E aí ele tá pensando assim, mano, quer saber? Eu preciso sair um pouco daqui, respirar novos ares,
Depois, se der tudo errado pra mim lá, pode ser que eu volte pra cá novamente. Eu tenho aqui uma carreira, uma visibilidade. E aí, ele tá refletindo sobre isso. Se ele aceita a proposta da Napoli, que é uma proposta boa financeiramente e que deixa ele confortável num ambiente que ele já conhece, que é o ambiente italiano, ou se ele vem pro futebol brasileiro para sair um pouco dali, né, respirar novos ares, e aí se tudo der errado, quem sabe ele voltar para lá, né, novamente para fechar sua carreira em algum clube italiano. Entenderam, meus amigos, a real situação do Danilo? Por isso que o Danilo ainda não, né, deu uma resposta definitiva. Ele pediu alguns dias para pensar, mas, segundo o que nós apuramos, é que ele pode ser que realmente decline nessa proposta da Napoli, não por conta de dinheiro, não por conta de ser uma proposta ruim ou ele não querer ir, mas por conta de atrapalhar a carreira dele e a história que ele construiu na Juventus, que hoje é a principal rival do Napoli da Itália. Entenderam? E segundo a Monique Danello, ele vem conversando com os dirigentes do Flamengo, tá? E essas conversas nas últimas horas evoluíram, tá? Evoluíram. Ou seja, há uma probabilidade dos italianos, lembra que os italianos colocaram? Se ontem eu colocaria, olha as palavras dele, Portal Grande da Itália, um dos grandão da Itália, eles escreveram assim, ó, e eu botei na tela aqui pra vocês na época, foi uns 2 dias ou 3 dias atrás, eles colocaram, se antes, o jornalista italiano falando, eu colocava a Napoli como a pole position, tá? Eu colocava a Napoli com pole position, hoje eu falo pra vocês, abram os olhos com o Flamengo. Porque o Flamengo entrou na jogada forte. Lembra que eu coloquei isso para vocês? O próprio portal italiano colocando que o Flamengo entrou na jogada e que a Napoli já não era mais, né, o principal alvo, tá? O principal alvo que ele estaria, né, querendo. Mas sim agora o Flamengo. Por quê, galera? O Flamengo, um time estruturado, um time rico, que conseguiria pagar um salário condizente a um jogador que está vindo da Europa, que vai disputar por todos os... Vai brigar por todos os campeonatos. O Flamengo, galera, e não é soberba, tá? Eu sei que os antes que estão assistindo a live, eles falam assim, tá vendo como o flamenguista é soberbo? Cara, não é questão de soberba, é questão de avaliar o elenco. O Flamengo entra como favorito em todas as competições, com exceção do Mundial de Clubes. Ou tô falando besteira? Contra o Botafogo, é questão, lógico, de camisa, né? 2 camisas grandes, 2 clássico estadual. Pra mim não tem favorito, é um jogo só, nem levo como um campeonato. Agora, como um campeonato brasileiro, há quantos anos o Flamengo já entra como favorito? Pode não ter vencido, né, nos últimos 2, mas o Flamengo entra sempre como favorito. Na verdade, os últimos 4, né? Desde 2020 que o Flamengo não ganha o brasileiro, mas sempre entra como favorito e briga até o final, como brigou em 2023, apesar de não ser campeão, e agora em 2024. O Flamengo foi deixar de disputar nas últimas rodadas, faltando 10 rodadas para acabar. Então, o Flamengo é favorito no Brasileiro, na Libertadores, o Flamengo é favorito na Copa do Brasil, e o Danilo sabe disso. O Danilo sabe desse favoritismo do Flamengo. E é isso que está atraindo ele, porque ele pensa, mano, eu vou sair de um time que eu ganhei tudo aqui na Itália, né, que é a Juventus, e vou para um time que eu vou disputar tudo. Na Napoli ele não vai disputar, a Juventus vai continuar ganhando por lá e a Inter. E aí ele pensa, mano, eu vou sair da Juventus, o principal time italiano, para ir para um coadjuvante e ainda rival direto que vai arranhar minha carreira? Só por dinheiro? Eu já tô rico. E eu vou ganhar muito dinheiro também no Flamengo. E aí ele pensa, é melhor eu ir pro Flamengo, pô. Vou disputar novos títulos, um time de massa, de torcida grande, uma nação, uma camisa pesada que vai brigar por tudo, tem dinheiro, tem estrutura. Isso tá mexendo com a cabeça dele. O Santos está na jogada como uma alternativa. Se tudo der errado com a Napoli e com o Flamengo, eu tenho o Santos. Tá ali, ó, em stand-by. Sabe que é briga de cachorro grande, que ele não pode se meter nessa. Mas ele tá ali, ó. Ó, Danilo, eu não tenho o dinheiro que o Flamengo tem. Eu também não tenho a proposta boa que a Napoli tá te oferecendo. Mas, se tudo der errado aí, tô aqui. Se você quiser, vem conversar. É mais ou menos isso. O Santos se colocou à disposição para ouvi-lo. Se ele quiser, conversa, tem conversa. Tá? Então, cara,
a situação do Danilo, ela pode ou não evoluir nas próximas horas ainda mais. Por quê? Segundo a Monique Danello, já evoluiu. Segundo a Monique Danello, já evoluiu de ontem para hoje. E hoje, para esse final de semana, pode ser que a gente tenha uma resposta. Por quê? A informação é que o Danilo pediu um tempo para pensar, ele tá confuso. Mano, tem duas situações para ele resolver. Agora, vai depender muito também, tá? Vai depender muito também agora, galera, de uma questão. A familiar, logicamente, porque a questão familiar não tem jeito. É a que mais pesa, né? A família sempre é importante nas decisões. Pô, ele não vai mudar de time, ele vai mudar de país. Vai mudar a vida inteira. Então isso, lógico que isso acaba pesando, mas uma decisão importante que eu entendo agora é o quê? E presta bem atenção, porque você não tem noção o quanto isso pesa na escolha de um atleta quando ele está prestes a chegar num clube, que é a aceitação do torcedor. Tá? O Danilo, ele vai ficar muito atento nesses próximos dias. Escuta o que eu vou falar pra você. Mano, eu conheço o amigo dele. Eu falei com ele, eu conversei com ele. É por isso que eu tô te passando. Mano, essa informação que eu tô te passando é corretíssima, tá? É corretíssima. Tô te dando a planta escritinha. E aí, qual é a situação real? Os próximos dias que ele tem que tomar essa decisão, ele vai ficar muito atento ao que está saindo, a movimentação da aceitação por parte do torcedor da Napoli. Ele, pô, um cara da Juventus indo para Napoli. Aceitação por parte da torcida do Flamengo, se vai aceitar ele, se acha ele velho, se não quer, se quer, tá? Então, além da família, que vai ser, lógico, é o peso máximo, mas ele vai estar atento ao que vai estar saindo. Então, se você quer uma vinda do Danilo, comece a dosar nos seus comentários. Tá? Ah, Júnior, eu quero que ele venha. Então, dose os seus comentários. Porque se você criticar, ele é velho, não presta, não serve, ele vai estar observando tudo isso. E é lógico que um jogador não quer chegar com um ambiente ruim, né? Sendo desprezado já, né? Já desde a sua chegada, sendo uma contratação de peso, né? Ali, não positivo, mas de peso negativo. Agora, se você não quer, aí a postura é sua. Não, Júnior, eu sou contra, não quero a chegada dele, nem pra zaga, não serve e tá tudo certo. Aí, beleza. Fique sabendo que os seus comentários nesses dias agora vai estar pesando bastante, tá? Vai estar pesando bastante, porque ele vai estar, né, observando tudo o que tá acontecendo, né? O Rodrigo falando, a Napoli é líder do campeonato italiano. Beleza, Napoli, mano, ó, vamos lá. Vou botar aqui, ó. Mas todo mundo sabe que a Napoli é uma coadjuvante, né? Que os dois grandes times da Itália é a Juventus e é a Inter, tá? Olha lá, a Napoli tem 47 pontos, a Inter tem 44, né? A Juventus tá bem, não vai ganhar, tá 34, né? Já tem 20 jogos, tá? Não vai lutar pelo título, essa é a verdade. Mas assim, a gente tá falando não só dessa competição, lógico, mas eu tô falando de peso, né? Em geral, né? A Napoli, ela hoje... ela tá no nível ali da, sei lá, da Lazio, por exemplo, né? Hoje os dois grandes times é a Inter e a Juventus. Hoje não, já há muitos anos, tá? Então, assim, é questão de peso mesmo, Rodrigão, tá? De tamanho, de camisa, de peso, de time, né? Então, assim, ele sai de uma Juventus, peso 1, e vai para uma coadjuvante. Isso vai pegar, isso pesa. Então, assim, cara, os próximos dias, tá? Os próximos dias, nós saberemos se ele vai para Napoli, se ele vai para o Flamengo, ou até mesmo uma terceira via, que seria o Santos, tá? Que seria o Santos.